Queridos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês nesse dia. Amados, hoje eu estou passando por aqui para falar um pouquinho sobre o significado dos 4 cavaleiros do Apocalipse. Revelação esta que está lá no último livro do Novo Testamento, no seu 27º livro, que encerra os 66 livros, a Bíblia Sagrada. E eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: quando você começa a ler o Evangelho de São Mateus, em especial sobre o nascimento de Jesus Cristo, você percebe que a linha do Novo Testamento é bem diferente do Antigo Testamento, que é marcado por batalhas, por lutas, por muito derramamento de sangue, conquistas, obviamente, mas diferente do Antigo Testamento. Contudo, quando nós alcançamos o livro de Apocalipse, conhecido como o livro das revelações, revelação que foi dada ao apóstolo João na ilha de Patmos, e que ele tenta colocar toda essa revelação de forma figurada, tenta ilustrar todos os acontecimentos de uma forma que a humanidade pudesse entender. Você vai perceber que o livro de Apocalipse também é marcado por muitas batalhas, muito derramamento de sangue, muita luta, muita perplexidade sobre a terra, muito medo, muita angústia, enfim. E eu gostaria de iniciar dizendo também, queridos, que a Bíblia fala, em toda a Bíblia, que haverá um tempo na terra conhecido como o dia da angústia, ou ainda conhecido como o dia de Jacó. Também lá no livro de Daniel fala das semanas de Daniel, e entre essa revelação da semana fala dos 7 anos de grande tribulação que a terra vai passar. E nesse período de 7 anos será dividido em 2 ciclos, 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de tribulação, de grande luta, de grande angústia. Todos esses eventos, esse dia de vingança, esse dia da ira, esse dia da manifestação de Deus sobre a terra, já está predito na Bíblia Sagrada. Então, independente das pessoas crerem ou não crerem, se aceitarem ou não aceitarem, o que está escrito vai se cumprir. Como também já temos visto a forma de como as profecias bíblicas elas vêm se cumprindo, independente da fé, independente do crer de quem quer que seja. Também nós temos visto nesses dias em especial a inoperância do ser humano diante de alguns acontecimentos, o quanto o homem é absolutamente nada, o quanto nós somos insignificantes, que nem mesmo com todo o avanço tecnológico, com todo o avanço científico, com toda a capacidade humana, o ser humano não é capaz de combater um vírus. Isso mostra a grandeza de Deus, a grandeza do poder de Deus sobre todos. Voltando sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse, o que devemos saber? Qual o significado desses 4 cavaleiros? Aí a importância de nós nos reportarmos lá no livro do Apocalipse, no último livro da Bíblia, o livro das revelações. Então João está tendo essa visão e ele diz, no capítulo 6, vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos. A palavra Cordeiro aqui se representa, significa Jesus Cristo. A palavra Cordeiro aqui fala a respeito do Filho de Deus. Então é ele que abre os 7 selos. E eu vi 4 seres viventes dizer, como se fosse voz de trovão, vem. Olhei e vi um cavalo branco. O seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Primeiro, queridos,
é importante observar que essas manifestações de juízo, de ira sobre a terra, elas vão acontecer de forma crescente. Elas se manifestam primeiro com a manifestação dos 4 cavaleiros, seguido pelo soar de 7 trombetas e culminando então com o derramamento das 7 taças. Então essas manifestações, esse dia de tribulação, esse dia profetizado na Bíblia como um dia de angústia, isso vai se manifestar de forma crescente, isso vai ocorrer de forma crescente, contínua, mas crescente. Contudo, a inauguração desse tempo está aqui no capítulo 6, já no início do primeiro verso. Agora é interessante observar que ele diz que ele vê um cavalo branco e um cavaleiro que estava sobre ele, andando sobre esse cavalo. Mas lá no capítulo 19 de Apocalipse também aparece a manifestação de um cavalo branco e um cavaleiro. Só que lá no capítulo 19 de Apocalipse, lá se refere a Jesus Cristo. Se refere a ele porque a Bíblia diz que o seu nome é fiel e verdadeiro. A Bíblia diz que a espada que ele usa é como uma palavra, uma espada afiada que sai da sua boca para ferir as pessoas da terra. Então lá ele vem acompanhado de exércitos de anjos. Lá é a figura de Jesus Cristo. Aqui é uma figura falsa, é o anticristo que vem com o objetivo de imitar a Cristo, trazendo uma falsa paz. Como eu disse que essa manifestação da tribulação sobre a terra divide-se em 2 períodos de 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio será um ano de paz, anos de tranquilidade, anos de sossego, politicamente falando, economicamente falando, e a Bíblia fala desse cavaleiro. É interessante observar que a arma que ele tem nas suas mãos é o arco, diferente do capítulo 19 de Apocalipse, que lá é uma espada, aqui é um arco, e aqui fala de longo alcance. Ou seja, o que vai acontecer não é pontual, não é aqui, não é ali, mas é algo mundial, é uma paz para o mundo inteiro, é uma tranquilidade para o mundo inteiro. E esse período de paz, esse período de tranquilidade vai se dar durante 3 anos e meio. Por quê? Porque é feito uma aliança, é feito um contrato de paz. De repente esse contrato é quebrado, de repente esse contrato é rompido. E a gente vai falar num outro áudio o porquê desse contrato, o que significa isso. Mas esse período de paz é rompido. E aí segue-se então o que a Bíblia fala já em seguida, sobre a manifestação do cavaleiro, do outro cavalo. E diz assim: quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. Então saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, ou seja, estava havendo paz, para que os homens se matassem uns aos outros. Ou seja, esse contrato é quebrado, é rompido, e começa agora a manifestação de guerra, de morte, muita gente morrendo. É a manifestação do cavalo vermelho, do cavaleiro que vem com o objetivo de tirar essa paz e promover muito derramamento de sangue no mundo inteiro. E aí segue-se toda essa angústia. Já em seguida, diz no verso 5, quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavalo tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz que, no meio dos 4 seres viventes, que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Do que está falando? O cavalo preto aqui significa período de fome, de crise econômica, e falo de crise mundial, período de escassez, falta de alimento, e o pouco que tem caríssimo. Então fala de uma sequência: primeiro, período falso de paz, contrato quebrado, aliança quebrada. Segue então a manifestação do cavalo vermelho, guerra, mortandade, muita gente morrendo. Segue-se então o cavalo preto, uma crise
econômica, fome, uma crise de alimento, o pouco que tem muito caro. Mas não termina aí. E onde vai resultar tudo isso? Primeiro, falsa paz, segue-se para o cavalo vermelho, que resume em muita morte, muito derramamento de sangue por conta de muita guerra, de muita luta, seguido por uma crise econômica, uma crise de alimento, muita fome. E aí sim a Bíblia fala agora do cavalo amarelo, que é o único cavalo que a Bíblia chama de morte, é o que tem nome. Os demais falam das manifestações, mas esse tem um nome específico. A Bíblia fala que esse cavalo, esse cavaleiro, ele chama-se morte, e ele vai trazer morte sobre as pessoas. Então, e a Bíblia diz, se vocês observarem nessa manifestação, diz assim: quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia, olhei e vi um cavalo amarelo, e o seu nome chamava-se Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com espada, com fome, com pestes e com feras da terra. Aqui fala dessa manifestação de morte generalizada através de pestes, através de doenças, através de guerras, de turbulência mundial do ponto de vista das perseguições, de vírus espalhado por tudo quanto é canto. Queridos, o livro do Apocalipse fala sobre a manifestação de Deus sobre a terra. E repito, a manifestação dos 4 cavaleiros do Apocalipse é apenas o início desse período chamado a Grande Tribulação. Essa ira, o dia de Jacó, predito, profetizado na Bíblia, vai ocorrer de forma crescente. É apenas o início. O importante é que estejamos preparados. O importante é que não estejamos aqui levando na brincadeira o que está acontecendo e o que vai acontecer. Como eu disse, independente se acreditam ou não, independente das pessoas levarem a sério ou não o que está escrito, vai se cumprir. Como também já temos visto, presenciado com os nossos próprios olhos, muitas coisas que estão acontecendo e que já aconteceram, que nada mais é do que cumprimento profético. Então nós estamos seguros de que tudo que foi escrito de fato vai acontecer. Fica esse sinal de alerta, fica esse sinal de atenção para que a igreja possa se preparar e, sobretudo, tenha conhecimento do que vai acontecer sobre a terra. E como eu disse, esses dias têm mostrado à raça humana, à humanidade, a inoperância do ser humano, com todo o avanço tecnológico, científico, com toda a mente criativa que o homem tem, ele se mostrou totalmente impotente e incapaz diante da manifestação de um vírus. Isso mostra a grandeza do poder de Deus, a grandeza da manifestação do poderio de Deus. Fica claro o quanto o homem é absolutamente nada e Deus é tudo. Fica mais uma vez aqui o alerta para que possamos nos curvar diante de Deus e buscá-lo enquanto é tempo, porque o que há de ser, será, o que há de vir, virá. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.